Olá, meu nome é Helmut Wagner, um servo do Senhor, e tenho usado este canal para compartilhar com você uma palavra de fé, esperança e paz, baseado na palavra de Deus, a Bíblia. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você quiser receber o aviso de todas as vezes em que eu postar um novo vídeo, toque também no sininho. Participe dessa obra, seja um divulgador desse canal. No livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 10, nos diz a palavra de Deus: Torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e fica seguro. Torre forte é o nome do Senhor. Certamente você já ouviu muito: confie em Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E talvez, diante das circunstâncias, você esteja se perguntando: como posso confiar? Ou como posso aprender a confiar em Deus? Como posso confiar que Deus está no controle? Antes que possamos aprender a confiar que Deus está no controle de todas as circunstâncias da vida, devemos responder a 4 perguntas. Deus realmente está no controle? Quanto controle Ele tem? Se Ele não tiver o controle completo, então quem ou o que tem? Como posso aprender a confiar que Ele está no controle e descansar nisso? Deus está realmente no controle? O conceito do controle de Deus, sobretudo, é chamado de soberania de Deus. Nada nos dá força e confiança como uma compreensão da soberania de Deus em nossas vidas. A soberania de Deus é definida como o seu completo e total controle independente sobre cada criatura, evento e circunstância em cada momento da história. Não sujeito a ninguém, influenciado por ninguém, absolutamente independente, Deus faz o que deseja, apenas como Ele quiser, sempre que quiser. Deus está no controle completo de cada molécula do universo em cada momento, e tudo o que acontece é causado ou permitido por Ele para os seus propósitos perfeitos. No livro do profeta Isaías, nos diz a palavra de Deus: Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Isaías 14, 24. Nada é aleatório ou vem por acaso, especialmente não na vida dos crentes. Ele determinou tudo. Isso significa deliberadamente resolver fazer algo. Deus resolveu fazer o que faz e nada e ninguém será um estorvo. Mais adiante, ainda no livro do profeta Isaías, Deus diz que desde o princípio anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46, 10. Este é o nosso poderoso e decidido Deus que tem o controle de tudo. Isso deve nos proporcionar um grande conforto e certamente ajudar a aliviar nossos medos. Entretanto, exatamente quanto controle Deus tem? A soberania total de Deus sobre toda a criação contradiz diretamente a filosofia do teísmo aberto, que afirma que Deus não sabe o que acontecerá no futuro mais do que qualquer um de nós. Então ele deve constantemente mudar seus planos e reagir ao que as criaturas pecaminosas fazem quando exercem o seu livre-arbítrio. Deus não está descobrindo o que acontecerá à medida que os eventos se desenrolam. Ele está continuamente e ativamente executando as coisas, todas as coisas, aqui e agora. Entretanto, pensar que Ele precisa de nossa cooperação, nossa ajuda ou do exercício do nosso livre-arbítrio para realizar os seus planos nos coloca no controle sobre Ele, o que nos torna Deus. Onde ouvimos isso antes? Deixe-me lembrá-lo. É uma repetição da mesma mentira de Satanás lá no jardim. Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, Gênesis 3:5.
Nossos arbítrios só são livres na medida em que Deus nos permite essa liberdade e não mais. Veja o que nos diz a palavra de Deus. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Daniel 4:35. Livre-arbítrio de ninguém supera a soberania de Deus. Algumas pessoas acham atraente pensar que Satanás tem controle sobre uma certa quantidade de vida, que Deus está constantemente revisando seus planos para acomodar os truques de Satanás. O livro de Jó é uma ilustração clara de quem tem o poder soberano e quem não. Satanás veio a Deus e de fato disse: Jó apenas o serve, porque você o protege. Então Deus deu a Satanás permissão para fazer algumas coisas a Jó, mas não mais. Jó 1:6-22. Satanás poderia fazer mais do que isso? Não. Deus tem controle sobre Satanás e seus demônios, que tentam frustrar os planos de Deus em cada passo. Satanás sabia do Antigo Testamento que o plano de Deus era que Jesus viesse à Terra, fosse traído, crucificado e ressuscitado e salvasse milhões. E se houvesse alguma maneira de evitar que isso acontecesse, Satanás o teria feito. Se apenas uma das centenas de profecias sobre o Messias pudesse ter sido levada por Satanás a não acontecer, tudo teria se desmoronado. Mas o número de decisões independentes de livre-arbítrio tomadas por milhares de pessoas foram projetadas por um Deus para concretizar o seu plano exatamente do jeito que havia planejado desde o início. E Satanás não podia fazer nada a respeito. Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Atos 2:23. Nenhuma ação dos romanos, dos fariseus, de Judas ou de qualquer outra pessoa atrapalhou o plano de Deus de se desdobrar exatamente como ele determinara antes da fundação do mundo. Efésios 1 diz que fomos escolhidos nele antes que o mundo fosse criado. Nós estávamos na mente de Deus para sermos salvos pela fé em Cristo. Isso significa que Deus uniu a rebelião de Satanás, o pecado de Adão e Eva, a queda da raça humana e a morte e crucificação de Cristo. Todos acontecimentos aparentemente terríveis para nos salvar antes de nos criar. Aqui é um exemplo perfeito de Deus trabalhando todas as coisas para sempre, conforme nós lemos em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Oh, glória! Todas as coisas. Ilimitado em poder, incomparável em majestade e não frustrado por nada fora de si mesmo, nosso Deus está no controle total de todas as circunstâncias, causando ou permitindo-lhes para que os seus próprios bons propósitos e planos se cumpram exatamente como ordenou. Finalmente, a única barreira de confiar no controle soberano de Deus e descansar nele é conhecê-lo. Conheça seus atributos, saiba o que ele fez no passado, e isso cria confiança no Senhor. Daniel 11:32 diz: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Imagine esse tipo de poder nas mãos de um Deus maligno e injusto, ou um Deus que realmente não se preocupa conosco. Entretanto, podemos nos regozijar com a soberania do nosso Deus, porque é ofuscada pela sua bondade, seu amor, sua misericórdia, sua compaixão, sua fidelidade e sua santidade. Todavia, não podemos confiar em alguém que não conhecemos, e existe apenas uma maneira de conhecer Deus, através da sua palavra. Não existe uma fórmula mágica para nos fazer gigantes espirituais durante a noite, nenhuma oração mística para orar 3 vezes por dia para nos amadurecer, construir nossa fé e nos fazer torres de força e confiança. Existe apenas a Bíblia, a
A única fonte de poder que mudará nossas vidas de dentro para fora. Porém, é preciso esforço diligente e cotidiano para conhecer o Deus que controla tudo. Se bebermos profundamente de sua palavra e deixarmos que ela cubra nossas mentes e corações, a soberania de Deus se tornará clara para nós. E nos alegraremos com ela porque conheceremos intimamente e confiaremos completamente no Deus que controla todas as coisas para a sua finalidade perfeita. Creia, meu irmão, Deus está no controle de todas as coisas. O Salmo 34, no verso 19, diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. No 37, versículo 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deus é maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para conosco. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti a sua luz e te dê a paz. Se esta mensagem foi importante para você, compartilhe com seus amigos, com a sua família. Não deixe de dar seu like ou seu dislike. Comente. Deixe o seu pedido de oração nos comentários, sua sugestão ou sua crítica. Fique com Deus e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Glória a Deus!